o terremoto pode chegar a 13, 14, 15, não existe limite. Mas existe a escala que mede essa intensidade, e dentro dessa intensidade é observada a quantidade de destruição. Então, do 1 até o 3, dependendo da localização, até o 5 aproximadamente, você pode não ter grandes problemas, grandes destruições, mas com certeza acima de 5, 6, a destruição é certa. E aí tem uma coisa interessante para comentar com vocês sobre essa dinâmica interna do planeta, sobre a questão dessa destruição. É que a diferença nessa hora do poder econômico, do tipo de país que sofre o terremoto, isso vai dar um diferencial na questão dos reflexos desse tremor de terra. Deixa eu colocar uma forma mais simples para você. Um terremoto, às vezes, de 5 pontos na escala Richter, que é um terremoto de intensidade alta, mas não é algo parecido como 8, 9, por exemplo, dependendo do lugar onde ele vai acontecer, o nível de destruição dele pode ser avassalador. Deixa eu dar um exemplo para você. Um terremoto de 5 pontos, 5.0 na escala Richter, num país como o Equador, como Bolívia, que são áreas que estão na Cordilheira dos Andes, são áreas que estão na área de choque de placas, olha para o desenho aqui. Olha a câmera, aí eu tenho que sair um pouquinho da cá. Que está aqui na região da Cordilheira dos Andes, com certeza, por serem países mais pobres, 5.0 na escala Richter vai ser avassalador. No entanto, um terremoto com essa mesma intensidade, num país como o Japão, que é altamente desenvolvido, vive numa área de choque de várias placas, que você encontra, depois você pegar um mapa, eu vou apontar um mapa aqui para você depois olhar a apostila, e você vê que o Japão é cercado por várias placas tectônicas. Um terremoto de 5 pontos na escala Richter, às vezes até um pouquinho maior, 6 pontos, ele causa destruição, mas não em grande intensidade. Por quê? Primeiro que é um país desenvolvido, do ponto de vista econômico, social, já vive o histórico de terremotos há séculos. Desde que Japão é Japão, você tem terremotos ali. E devido a essas condições econômicas, de ser um país desenvolvido, existe toda uma engenharia, toda uma arquitetura, inclusive preparo por parte da população para poder aguentar até uma determinada intensidade desses terremotos. Já países subdesenvolvidos, devido à condição econômica, estrutural, acaba não tendo essa possibilidade. Então, você acaba tendo uma destruição muito maior. Então, é legal te chamar a atenção em relação a isso. Então, os terremotos, eles também são agentes internos. Guarda esse nome para você, esse nome é importante. Quando se fala em fatores internos, você pode chamá-los de fatores endógenos. Então, fatores endógenos são fatores internos que acontecem abaixo da litosfera, causado pelo deslocamento do magma, que é aquela substância pastosa que os vulcões colocam para fora. Olha o desenho aqui, eu vou apontar para você. É um agente interno que ajuda a formação de relevo. Tá? Um outro fator que, sem dúvida nenhuma, também ajuda na formação de relevo, e você deve guardar isso, é o vulcanismo. O vulcanismo, como o próprio desenho já entrega para você, o desenho mostra para você, normalmente ele acontece na área de choque das placas tectônicas. Então, na borda das placas, onde as placas se encontram, você pode ter atividade vulcânica, que ela pode ser exatamente no encontro da placa, ou ela pode acontecer nas falhas. Essas falhas que aparecem aqui. Guarda uma coisa para você. Professor, Pois não? a falha de São Nandas
Eu já ouvi falar que ela pode destruir os Estados Unidos inteiros, isso é verdade? Como é que é? Desculpa. A falha de San Andreas, eu já ouvi Isso, falar que um legal, terremoto. legal. Boa pergunta. Eu vou falar disso. Tá tranquilo? Eu tenho um outro desenho aqui, ó. Você vai ver aqui agora, ó. Olha aqui. A falha de San Andreas, ou Santo André, vamos falar no português, né? Também pode falar o nome dela original. Ela é uma falha transformante. Então, você, em relação às placas tectônicas, você vai ter vários tipos de deslocamento. O que se fala é que toda aquela região da Península da Califórnia, pegando a região de Los Angeles até São Francisco, tudo aquilo ali pertence a uma placa, um pedaço da placa do Pacífico, que se encontra dentro do Oceano Pacífico. Então, o movimento ali é um movimento transformante, também chamado por alguns de transcorrente, ou seja, uma placa passando pela outra. Então, significa que daqui a alguns milhões de anos, é uma dinâmica que não o ser humano acaba não assistindo apenas um fenômeno de grande monta, porque ele leva milhões de anos para acontecer, mas alguns deles você consegue enxergar, como, por exemplo, o vulcanismo, o terremoto, mas o deslocamento das placas tectônicas na sua totalidade, você consegue ver alguma coisa com os Rift Valleys que acontecem na África. Né? Depois eu mostro a página para vocês na apostila que você tem isso aí. E dá para ilustrar isso. Dá para você enxergar. A falha de San Andreas, você consegue enxergar a falha. Agora, o tamanho desse deslocamento, ele é muito lento. Então, ele leva milhões de anos, ele leva centímetros por ano, mas a projeção que se tem é que, para os Estados Unidos, se espera um terremoto chamado de Big One. Esse terremoto, só por curiosidade, ele foi previsto, a princípio, lá para o final dos anos 80. Acreditava-se que esse terremoto ia acontecer. Ele não aconteceu. Aconteceu entre os anos 80 até tempo recente, nos anos 90. Outros terremotos de grande intensidade na região da Califórnia, mas que não chegaram à intensidade do Big One, que eles esperam que seria quase que o deslocamento definitivo dessa placa, promovendo uma destruição enorme da costa oeste dos Estados Unidos. Agora, o meu amigo que fez essa pergunta, que eu, infelizmente não deu para identificar, mas aí serve para todos, legal pela outra pergunta, que é pertinente ao nosso assunto, existe também nos Estados Unidos a possibilidade de uma explosão vulcânica no interior dos Estados Unidos, um vulcão chamado vulcão Santa Helena. Ele já explodiu, já houve um desastre com ele ali por volta dos anos 70, e é previsto como uma área tectonicamente instável que possa haver uma grande explosão vulcânica em algum momento. Não existe uma previsão com exatidão. Você, para fazer algum tipo de previsão sobre terremotos ou sobre atividades vulcânicas, elas dão sinais, mas atividade tectônica nem sempre. Porque você precisa do sismógrafo, que são os equipamentos que marcam ali as vibrações que vêm do interior da Terra, mas às vezes aquelas vibrações que aumentam um pouco de intensidade não se constitui necessariamente um terremoto que vai acontecer de grande monta, um terremoto de grande intensidade. Só está dizendo que a Terra está tremendo e ali os geólogos ficam em sinal de alerta. Mas pode não virar em um grande desastre, mas também pode acontecer, muitas vezes sem que eles esperem. Assim, tá tremendo, mas de repente, do nada, aquela intensidade ela aumenta e o terremoto acontece. Bom, para fechar aqui a parte do vulcanismo, e eu vou voltar a falar sobre esses deslocamentos internos, vou mostrar os desenhos aqui na sequência. No Brasil, você não tem vulcões ativos. Pode guardar isso para você, isso é informação de concurso, se cai alguma questão, você tem como responder de forma muito tranquila. Então, você tem duas formações no Brasil que não ocorrem. Guarda para vocês. São os vulcões ativos, como está aqui no desenho. Vulcões ativos, você não tem no Brasil. E você também não tem, olha, choque de placas, formando dobramentos modernos. Eu aqui tentei representar para vocês a Cordilheira dos Andes. Então, você tem o choque de duas placas. A placa de Nazca, que se encontra no Oceano Pacífico,
Então, ela se choca com a placa sul-americana, onde se encontra o Brasil. Reparem no meu desenho que no fundo da placa tectônica eu coloquei umas rachaduras e umas setas para você enxergar. Essas setas, meus amigos e minhas amigas, são falhas que podem se movimentar para cima ou para baixo, de acordo com o deslocamento da placa. Então, eu vou colocar para você assim, o Brasil está mais a leste da placa. Então, pelo fato do Brasil estar mais a leste e no centro da placa, o Brasil não tem dobramentos modernos, não tem dobramento moderno no Brasil, e o Brasil não tem vulcões ativos. Me desculpa porque, para poder mostrar a minha ilustração, eu tive que falar por trás da folha, mas eu espero que você tenha entendido o que eu mostrei, mas eu falo agora, sem mostrar a gravura. Você não tem dobramentos modernos e nem você tem vulcões ativos. Porém, guarda para você isso, você encontra estruturas vulcânicas antigas. E o que seriam essas estruturas vulcânicas antigas? Essas estruturas vulcânicas antigas, elas datam da época que a Terra se formou. Guarda para você que é muito legal, eu vou lembrando assim nas próximas aulas, que eu tiver essa oportunidade de trabalhar com vocês, eu vou lembrando de vídeos, vou pedir para você ver. Uma vez que nós estamos num certo confinamento não, estamos confinados em casa, saindo só por extrema necessidade, tem documentários, eu vou passando para vocês. Anota para você aí, menino, menina, se você não anotou, depois da aula gravada, você pega nesse minuto do vídeo, que eu estou falando com vocês agora, e acha esse vídeo no YouTube. O nome do vídeo é Construindo um Planeta, é o nome do vídeo. Esse Construindo um Planeta, ele é um vídeo legal, ele faz uma narrativa da formação da Terra até ali próximo período em que o ser humano vai surgir. Então, ele vai falando das diversas eras geológicas do planeta, as transformações que a superfície do planeta sofreu em termos de clima, é bem legal, fala um pouquinho das diversas fases climáticas que o planeta passou, mas ele vai falar também, ele vai fazer também uma abordagem sobre as estruturas geológicas, que elas foram se transformando. Ele fala para você quando que surge o petróleo, ele fala para você como surge as grandes reservas de minério de ferro. Tá? Ele vai falando também, muito legal também, que você pode associar esse documentário à biologia, porque ele vai falar também sobre o aparecimento da vida no planeta, as várias formas de vida, como elas foram ocupando o planeta. É muito legal, então vale a pena. Vou citar de novo para você guardar, se você tiver uma oportunidade. Ele é mais ou menos quase 2 horas de vídeo. Se achar cansativo, você vê, pausa, depois retorna, vê de novo. Construindo um planeta. Ele é muito legal, porque ele mostra toda essa parte da geologia que eu estou conversando com vocês. Ou seja, eu vou expondo para você o que é importante e você, depois assistindo o vídeo, vai somando as informações. Tá? Então, meu amigo, minha amiga, só para não perder o discurso do que o Tião te falou até agora, falamos dos agentes internos. Tá? Então, falamos do tectonismo, deslocamento das placas tectônicas. Falamos do vulcanismo, suas atividades causadas justamente pelo movimento da estenosfera. À medida que as placas se deslocam, o magma ele vai para a parte mais inferior, né? Mais inferior e interior da Terra, dentro do magma. Ele esquenta e sobe. Quando ele sobe, ele encontra o fundo das placas. Então, ele se desloca como se fosse uma esteira. É assim que as placas se deslocam. E pelas fissuras que você vai encontrando na litosfera, o magma ele extravasa. Ele sai na forma de vulcão. Como, por exemplo, o arquipélago havaiano. Recentemente, houve uma explosão vulcânica, uma atividade vulcânica no Japão. Você vai encontrar vídeos sobre isso aí no YouTube com tranquilidade. Eu não vou lembrar o título, mas você olha, para quem se interessa sobre vulcanismo, você tem uma série de vídeos bem legais da National Geographic. Você tem lá uma série de vídeos falando sobre vulcanismo. Até andei dando uma olhada recentemente, então acho que vale a pena você pesquisar o que te interessar ali sobre vídeos de
atividades vulcânicas e assistir. Muito bom. E falamos também sobre o vulcanismo, o tectonismo e os terremotos. Então, são os três agentes internos que você tem no planeta, agindo em todo o planeta. Tá? Bom, na nossa sequência, eu peço você que dê uma olhadinha nas páginas 6 e 7. Páginas 6 e 7, ele mostra para você compreendendo a superfície terrestre. Então, ele mostra aqui várias formações geológicas, a gente vai ver daqui a pouco os agentes internos, se não for agora, mas com certeza nos próximos encontros, sobre os agentes externos, mas já dá para você ter uma... Já dá para você ter uma visão sobre os diferentes agentes externos. Então, aqui na página 6 e 7, você tem alguma coisa sobre as paisagens, as modificações que a própria natureza impõe. Verdade, é bom falar. Eu não fico olhando aqui. Na verdade, faltam 8 minutos. Ah, tá jóia, não vi. Aí tá legal, tá bom, tá vendo. Eu não estava perdido, procurando a hora aqui. Porque senão você não vai se despedir. Tá. Olha só, vocês me desculpa aí, mas a Viviane está me orientando, como eu não estou habituado ainda com a ferramenta aqui, eu não tinha visto aqui onde é que está o meu timer, onde é que está meu reloginho para encerrar minha fala. Aí mostrou aqui agora. Então, temos ainda mais um tempinho para falar. Eu vou ser um pouco agora mais sucinto para mostrar mais coisa para vocês. E aí eu já não me perco. Quando estiver chegando no finalzinho, eu já falo para poder me despedir de vocês e nos encontrarmos numa outra oportunidade, tá? Isso que está sendo gravado, vocês depois vão ter oportunidade de assistir novamente, tá legal? Então, na página 6 e 7, ele tem um esquema, esse esquema aqui, que ele mostra para vocês as diferentes formas do relevo. Meu amigo e minha amiga, essas diferentes formas do relevo já é resultado do que nós chamamos de agentes externos, também chamados de exógenos. Então, já são os agentes que não têm são agentes que não têm interferência interna no planeta. Então, guarda para você. Eu acho legal que você guarde essa informação que eu vou te dar. Bem resumida. Quando falar agentes internos, você lembra de agentes formadores de relevo. Formam as estruturas externas. Então, você tem tectonismo, você tem vulcanismo e você tem os terremotos. Quando se falar em agentes exógenos ou agentes externos, aí você está diante de agentes modeladores. Agentes modeladores. Os agentes externos são os que vão modelar. Os internos, eles vão botar todo o material que está no interior do planeta para fora. E a superfície terrestre, os agentes externos, incluindo o ser humano, que nós colocamos aí como um agente externo, antrópico, aí nós temos o quê? Nós temos os modeladores de relevo. São os agentes que vão transformar o relevo. Tá bom? Vamos na página 7. Na página 7 é bem interessante. Na página 7 você tem esquema, né, um pouco mais elaborado do que eu fiz para vocês. Eu fiz um esquema mais simples, mostrando o deslocamento, né, das dobras, dos tipos de dobras, de falhamentos, que é resultado que eu falei para vocês. Aquelas rachaduras que você tem no interior da Terra, em alguns momentos, quando a rocha está um pouco mais mole, isso na própria formação do relevo brasileiro no passado, isso gera o que nós chamamos de dobras. Por isso que a gente chama de dobramento moderno. São as grandes montanhas, os grandes picos. Então, quando você olha para a Cordilheira dos Andes, você tem o que nós chamamos de dobra. Aonde as placas se desnivelam, sobe um pedaço, desce um pedaço,
Então, nós temos o que chamamos de falhamento, aonde elas são transformantes ou transcorrentes, como perguntou o meu amigo aí, obrigado pela participação, sobre a falha de São Andrés, né? O Santo André, eu chamo de Santo André que fica mais fácil, eu não consigo às vezes destroncar a língua. Quando você tem, por exemplo, a falha de Santo André, você tem ali também um falhamento, é um tipo de falhamento, que vai gerar uma fissura, vai formar uma vala no relevo. O que eu quero que você guarde dessa página, meu amigo e minha amiga, eu até fiz um lembretezinho aqui e vou comentar com você agora, para você vai pegar a sua apostila em casa e vai fazer essa anotação para você, que vai ficar bem legal, você não vai esquecer mais. Os agentes formadores, ó, o primeiro subtítulo, agentes formadores e modeladores do relevo, vai aparecer no texto, tá? Eu vou falar aqui agora, não tem problema. Você vai olhar no texto, eu vou te falar o que eu escrevi para você anotar na sua apostila, para você não esquecer. É macete, isso costuma cair em prova, quando cai questões sobre geologia, então você não deve perder isso. Então você tem um movimento chamado orogênese, então guarda o nome desse movimento. Esse movimento orogênese é o que vai gerar as grandes cordilheiras montanhosas, como a Cordilheira dos Andes. Ó, a Cordilheira dos Andes, esse desenho que eu fiz para vocês aqui, Cordilheira dos Andes. Na Ásia, a Cordilheira do Himalaia. No norte da África, a cadeia do Atlas. Nos Estados Unidos, a cadeia da costa, as montanhas rochosas. São os dobramentos modernos. Os dobramentos modernos, eles são resultado de um movimento chamado orogênese. Então, orogênese, você associa montanhas, grandes montanhas, dobramentos modernos. E tem um outro movimento, também tectônico, mas é um movimento que acontece, já aconteceu no passado aqui no Brasil, que é um movimento chamado epirogênese. Então, guarda para você, eu botei na minha observação, para não esquecer de comentar isso com vocês. Você vai pegar minha gravação, depois a minha fala, quem não pegou hoje ou quer relembrar na próxima oportunidade, assista o vídeo depois. Então, você tem um movimento chamado epirogênese. No Brasil, você consegue associar a epirogênese à formação das grandes chapadas. Chapada Diamantina, Chapada dos Guimarães. Então, qual é a diferença da orogênese e da pirogênese? Na epirogênese, desculpa. Na orogênese, você tem só a falha, o limite das placas formando grandes montanhas, que no Brasil não tem. Mas a epirogênese é quando você tem uma grande extensão territorial que ela, ao longo de milhares de anos, ela sofreu um levantamento do terreno ao mesmo tempo. Então, quando você pega depois, numa oportunidade, você vai no YouTube, procura fotos, imagens ou vídeo mostrando a Chapada Diamantina, na Bahia, ou a Chapada dos Guimarães, qualquer outra chapada brasileira, você repara que o relevo ele tem uma topografia mais ou menos plana e ele parece como um grande bloco rochoso que surgiu no meio do nada. Então, legal, guarde para você. Esse movimento é a epirogênese, tá bom? Então, epirogênese, grandes blocos levantam, isso não é da noite para o dia, logicamente, levaram milhares de anos. Então, é um exemplo. Epirogênese, você associa a ideia de chapadas ou serras. E a orogênese, você lembra dos grandes dobramentos modernos. Meus queridos, eu quero agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês aqui, nosso primeiro contato. Desculpa algum atropelo que houve, mas eu não estava acostumado com a ferramenta ainda e vou ter que me adaptar a novas condições que estão sendo impostas pela Covid. Então, um abraço, até o nosso próximo encontro. Tá? Satisfação, um beijo para todos.